como nós estávamos nesse tempo de descanso, e meu filho sempre me convida para estar visitando a igreja ali onde ele está congregando. E domingo passado nós, à noite, estivemos ali com eles. Foi no último culto, do mês de dezembro do ano de 2018. E ali o Senhor falou aos nossos corações, usando a vida do pastor, pela palavra. E aqueles textos ali ficaram gravados no meu coração. É um texto que eu nunca preguei sobre ele. E eu achei, eu ouvi ali, fiz as anotações, depois fui meditar nele e fui preparar uma introdução e deu quase, acho que 2 estudos. Tão precioso que é um livro tão pequeno, mas tão profundo, nesse assunto que nós cantamos aqui sobre o amor de Deus, o amor de Deus. E eu quero repartir com os irmãos alguns ensinamentos que o Senhor trouxe ao meu coração, ali ouvindo a palavra domingo passado e também meditando na palavra durante essa semana. O livro que nós vamos estar meditando é o livro de Filemão. Eu nunca, por ele ser um livro de um capítulo só, de uma folha só, às vezes a gente, meditando, a gente lendo a Bíblia, a gente passa ele batido, porque você sai de Tito, aí já, às vezes já passa e já vai logo para Hebreus. E eu já tinha lido, não nego que eu já tinha lido esse livro, mas nunca meditei nele, nos ensinos que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós, acerca do amor de Deus, do amor de Cristo. O apóstolo Paulo, eu considero ele como o apóstolo do amor. Tem alguém que falou sobre amor na Bíblia, claro, Deus é amor, mas o apóstolo Paulo, ele é, para mim, o apóstolo do amor. O apóstolo do amor. Ele escreveu aquele precioso capítulo, lá de 1 Coríntios 13, onde ele dá aquela descrição ali do amor de Deus para nós, daquele padrão ali do que é o verdadeiro amor, do que é esse amor de Deus. E aqui, nesse texto de Filemão, Paulo também nos ensina sobre o amor. Então, se eu fosse dar um tema, seriam as marcas do amor de Cristo ensinadas pelo apóstolo Paulo, através dessa carta de Filemão. Então, as marcas do amor de Cristo, as marcas do amor de Cristo. Será que eu tenho em minha vida, será que você tem em sua vida as marcas do amor? Nós muitas vezes falamos muito de amor, pregamos muito sobre amor, mas a questão é, será que as pessoas estão vendo em mim as marcas do amor? Porque o amor, irmãos, ele traz marcas, ele causa marcas nas nossas vidas. Porque quando Paulo, ele vai dizer que o amor, lá em 1 Coríntios, tudo sofre, tudo crê, não procura seu próprio interesse. Então, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, certamente vai criar marcas na nossa vida, no nosso caráter. E essas marcas nada mais são do que as virtudes de Cristo. As virtudes de Cristo nas nossas vidas, para que nós possamos saber conviver uns com os outros. Amém? Então vamos ler esse livro. Nós não vamos dar conta mesmo de terminar, mas nós vamos ler hoje todo o capítulo de Filemão. Vamos começar nessa introdução até onde der, porque hoje nós também temos a nossa ceia. Então, vamos parar no tempo apropriado. Nós vamos orar mais uma vez antes, para que o Espírito Santo, que falou comigo, que me ensinou, que me corrigiu, ele possa continuar falando e falando também ao seu coração nessa noite. Peça a Deus que o Espírito Santo esquadrinhe o seu coração, possa ver em mim, possa ver em você, se há em nós algum caminho mau,
e possa nos conduzir nesse caminho da justiça em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, em o nome de Jesus, nós nos dobramos, Deus, fisicamente e também, Deus, espiritualmente diante do Senhor, reconhecendo, Senhor, que nada somos, que nada podemos, Deus, mas cremos naquele que tudo pode, que tudo, Deus, faz, segundo o Teu propósito, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, Pai, nos abençoa em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais. E, Deus, apesar de nós estarmos aqui neste mundo, Senhor, e passarmos por aflições, o Senhor diz para nós termos bom ânimo, Senhor. Deus, e a Tua palavra é que traz esse bom ânimo. É a Tua palavra que nos leva, Senhor, a ter esse descanso na suficiência da Tua palavra, na suficiência da obra de Cristo. Então, Pai, que o Teu Espírito nos leve, Senhor, nos conduza nesta noite a esse descanso na Tua palavra, na suficiência da Tua palavra, na suficiência e na plenitude das bênçãos que o Senhor nos abençoa em Cristo Jesus. E nós possamos, Deus, andar por fé e não por vista. Essa é a minha oração, Pai, nesta noite, confiado, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, para, Deus, nos convencer e nos revelar toda a verdade da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado Jesus é que nós oramos. Amém. Filemão. Diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia, e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em sua casa. Graça a vós e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de Ti nas minhas orações, ouvindo do Teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da Tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. Porque temos grande gozo e consolação no Teu amor, porque por Ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Por isso, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, no qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas, ou como meu filho. Eu bem quisera conservar ele comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor.
Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para não te dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás muito mais do que te digo. E juntamente, prepara-me também uma pousada, porque espero pelas vossas orações que vos hei de ser concedido. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Ô, irmãos, se você realmente leu esse texto, ou ouviu, e estiver com uma caneta e foi anotando, você vai ver quantas vezes Paulo fala aqui do amor de Cristo e das consequências desse amor de Cristo nas nossas vidas. Eu disse que eu ia ler o texto e hoje a gente só estaria dando uma introdução nesse texto. E depois nós vamos aprofundar mais. Marcas do amor de Cristo. Quando eu estava meditando nesse texto, irmãos, a minha memória se recordou daquele texto, lá no livro de João, capítulo 13, abra aí a sua Bíblia, você pode abrir, João capítulo 13, quando nós falamos das marcas, quando se fala das marcas do amor de Cristo nas nossas vidas, nós não podemos falar sobre o amor, sem considerar, claro, primeiramente, ali João 3,16, quando diz ali que Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nem tem como nós introduzirmos, irmãos, esse assunto de amor, sem primeiro nós visualizarmos o amor de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então não tem como nós falarmos sobre amor, sem primeiro nós irmos para aquele que é a fonte do amor, que é Deus. E quando a Bíblia fala que Deus nos amou, a Bíblia, aqui João, quando escreve, ele não consegue mensurar o amor. Por isso ele usa esse termo, Deus amou o mundo, e ele usa esse termo de tal maneira. Esse amor de Deus por mim e por você, por toda a humanidade. E quando a Bíblia fala que Deus nos amou, Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores, Deus nos amou de tal maneira que enviou quem? O seu Filho unigênito. Para que eu e você, pecadores, perdidos, inimigos de Deus, escravos do pecado, pudéssemos ser salvos por esse amor. Por isso diz, Deus amou e enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça,
Então Deus me amou, Deus te amou. E o que Ele deu? O seu Filho. Nós merecíamos? Nós éramos dignos desse tão grande amor? Nós éramos dignos dessa tão grande salvação que Cristo fez por nós na cruz? Se entregando a si mesmo, como diz lá em Filipenses, sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo aniquilou-se, humilhou-se e obedeceu até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus, irmãos, voltar para nos buscar, eu creio que nós vamos poder ainda contemplar as marcas do amor de Deus por nós, ainda no seu corpo. Tomé não creu na ressurreição de Jesus. Tomé não creu. Ele disse, se eu não tocar, se eu não ver, se eu não tocar nele, eu não creio. O que Jesus fez? Jesus aparece para ele, e Jesus mostra para ele as marcas do amor dele por Tomé. Que estão, Tomé, as marcas do meu amor por você. Pode tocar nelas, Tomé. Elas são reais. O que eu sofri na cruz, aqueles pregos verdadeiramente me perfuraram. Aqueles espinhos realmente machucaram todo o meu corpo. Aquela morte foi cruenta. Mas eu não me arrependo, porque essas marcas no meu corpo são provas do meu amor por vocês. Cristo tem as marcas do seu amor no seu corpo. O amor nos leva ao sofrimento, à renúncia, a negar a nós mesmos, a sofrer no corpo por aquele que nós amamos. Quando nós estivemos ali com a irmã Vanella, já estava 15 horas ali, sem dormir, sem comer. E nós nos oferecemos, irmã, deixa eu ficar aqui um pouco, vai comer, vai descansar. Ela falou, não, eu vou ficar aqui. Até a enfermeira me liberar para eu ir embora para casa. O amor que não procura o seu próprio interesse, mas tudo sofre, tudo suporta. Era isso, e é isso que Paulo nos ensina através da vida de Filemão. Paulo quer ensinar ali, através dessa carta a Filemão. Jesus, quando ele fala do amor, e esse texto que eu ia pedir para os irmãos abrirem, João capítulo 13, versículo 34 e 35. Jesus fala da marca da igreja, de um sinal que a igreja estaria na igreja, que seria testemunho no mundo. E olha o que ele diz, João 13, 34. Ele diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos
conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Primeiro Jesus diz, olha, a lei dizia, ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, ame também o seu próximo. Mas agora, quando Jesus vem ao mundo, ele diz aqui, nessa passagem que ele diz, a lei dizia isso, que você deve amar o seu próximo. Ame a Deus e ame o teu próximo. Mas agora Jesus, ele vem e diz, olha, eu quero agora passar um novo mandamento. E o novo mandamento agora é o seguinte, vocês devem amar uns aos outros. Amem uns aos outros. Mas agora, esse amor que vocês devem ter uns pelos outros, não é o amor da carne, não é o amor da paixão, não é o amor de marido, não é o amor de pai, não é o amor de irmão, não é o amor de amigo. Esse amor, ele pode ter sim o amor de Deus, mas muitas vezes ele não tem o amor de Deus, porque esse amor que nós muitas vezes amamos uns aos outros, amamos a esposa, o esposo, os filhos, o irmão, o amigo, esse amor é um amor muitas vezes dirigido, motivado por aquilo que nós recebemos, por aquilo que muitas vezes está nos beneficiando, por aquilo que nós estamos recebendo em troca. Então Jesus, não é com esse amor aí que agora vocês devem amar. Não, porque esse amor, ele acaba. Tem aí um ditado diabólico aí, as pessoas se referem aos casais que diz assim, quando chega a dificuldade financeira, no casamento, o amor sai pela janela, É um ditado aí que as pessoas dizem, mas em muitos casamentos acontece isso. Porque nós estamos amando um ao outro, não com amor de Jesus, mas estamos amando com aquilo que a gente acha que é amor. Não é só quando a dificuldade chega que o amor sai pela janela muitas vezes no casamento, mas quando vem a traição, o adultério, o amor sai pela janela. E essa é a exortação de Jesus. Jesus falou, se vocês tiverem esse amor, se vocês quiserem viver por esse amor, então eu não vou ser conhecido. Então ele disse, amem uns aos outros, mas como eu vos amei. É muito diferente. Nós amamos como Cristo nos amou. Como que Cristo nos amou? A Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou, perdoando os nossos pecados, quando nós nem ao menos tínhamos pedido perdão a Ele, nem tínhamos nos arrependido dos nossos pecados. Mas Ele nos amou, e lá na cruz, pelo seu sacrifício, Ele nos perdoou. É assim que Cristo nos amou. Ele nos ama e Ele nos perdoa.
E é isso que ele está dizendo. Agora, o mundo vai conhecer, nisso todos vão ficar sabendo que vocês são meus discípulos, se você amar um ao outro, como eu vos amei. E como que Cristo nos amou? Nos perdoando, sendo nós pecadores. Ele nos amou, intercedendo por nós, intercedendo por aqueles que estavam ali na cruz, dizendo: crucificam, crucificam, solta Barrabás. E ali naquela cruz, diante daquele sofrimento, seu sangue se esvaindo, Cristo nos amou. E Ele fez o quê? Intercedeu ao Pai por mim e por você. O amor de Cristo, irmãos, em mim e em você, Ele não nos leva a ter uma vida de acusação contra o nosso próximo, de apontar os erros, de condenação, mas o amor de Cristo, quando está agindo nos nossos corações, Ele constrange o nosso coração e nos leva a ter uma vida de intercessão por aqueles que muitas vezes estão nos fazendo o mal. Lá em Mateus 5, até o Beto usou esse texto hoje de manhã como introdução também ali, Jesus disse, vamos ler para eu não falar o que não está escrito e não deixar de falar o que está escrito. 38 em diante. Diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Tem alguém fazendo mal para mim? Tem alguém fazendo mal para você? Não resista. Mas se entregue a Cristo. Se entregue a Cristo. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, sendo Deus, com todo o direito, com toda a autoridade, com todo o poder. Não exerceu isso quando estava sendo ali morto, chicoteado, perfurado. Poderia ter clamado ao Pai para que o Pai o tirasse daquela situação, mas ele não, ele se submeteu, ele olhou: Pai, o meu desejo é que o Senhor passe de mim esse cálice, mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. Não resista ao mal. Mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que te quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E não desvie daqueles que quiser tomar emprestado de ti. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu. Porque faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos.
Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os pecadores, os publicanos também assim? Mas vós, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Imitem, sigam as pisaduras daquele que é o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que habita em nós e pode fazer em nós muito mais do que nós pedimos e pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Quando nós, irmãos, estamos amando um ao outro, com o amor de Cristo, então esse amor nos leva a perdoar, a interceder, a negar-nos a nós mesmos, a dar a nossa vida pelos outros. Cristo nos amou, e para que Ele pudesse nos salvar, a Bíblia diz que Ele nos atraiu no seu corpo. Diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Era impossível para mim e para você, irmãos, que éramos pecadores, mesmo vendo o sacrifício e o amor de Jesus por nós, para aqueles homens que estavam ali presentes, era impossível para eles poder chegar diante de Deus, por causa do pecado. Então foi necessário que houvesse essa atração nossa no corpo de Cristo, para nos levar juntamente com Ele a morrer para essa vida de pecado. Por isso Ele diz que Ele nos atrairia, porque era impossível para nós, irmãos, alcançarmos essa salvação, porque não há um justo sequer, todos pecaram, todos estão separados da glória de Deus. Mas Deus nos amou e nos atraiu no corpo do seu Filho, nos levando esse corpo, essa natureza pecadora, a morrer juntamente com Cristo. E ali a Bíblia diz que Deus sepultou ali com Cristo o nosso velho homem. Então Cristo nos atraiu no seu corpo. Cristo não nos desprezou. Ele era santo, Ele estava sem pecado, mas Ele atraiu a mim, atraiu a você, pecador, miserável, no corpo dEle. Ele suportou o meu pecado, o seu pecado, para que eu e você pudéssemos ter oportunidade de ter uma nova vida. E é por isso que Ele diz que nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes, se tiverdes esse amor uns para com os outros. Mas qual é o amor? É o amor de Cristo. O amor de Cristo nos atraiu nele. E o amor de Cristo, irmãos, deve atrair os pecadores para nós, para perto de nós. Não espantar. Estão entendendo? Se tem alguém fazendo mal para você, se tem alguém te perseguindo, então o amor de Cristo em mim, agindo em você, deve causar nessa pessoa esse constrangimento e essa atração dela para perto de você. A nossa tendência, irmãos, quando nós somos perseguidos, quando alguém está nos fazendo mal, é querer nos livrar, é queremos ficar longe, ou que essas pessoas fiquem bem longe de nós.
Esse não é o amor de Deus. Esse não é o amor com que Cristo nos amou. Cristo nos amou e nos atraiu no seu corpo, porque nós não tínhamos condições, irmãos, de nos achegarmos para Ele. Ele fez essa obra. E o amor de Cristo, agindo na minha vida, na sua vida também, deve operar, irmãos, essa atração. Essa atração das pessoas que estão vivendo no pecado, que estão nos fazendo mal, para perto de nós, para junto de nós, para que nós possamos ali suportar, perdoar, andar a segunda milha, né, Beto? Betinho falou aqui hoje de manhã, se vocês não quiserem andar comigo a segunda milha, o problema é de vocês, porque eu vou andar até 10, 20, quantas o Senhor colocar, eu não desisto de vocês, é isso, né, Beto? Eu não desisto de vocês, vocês são minha família. Ele disse, né, muitas pessoas já andaram umas 10 milhas comigo, não uma, mas 10. E o amor, irmãos, nos leva a isso. Andar a segunda, a terceira. Quando Jesus diz que anda mais uma, é linguagem figurada. Com a mesma coisa quando ele diz lá, Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Jesus, não, Pedro, não somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes que alguém te perdoar, que alguém te ferir, que alguém te magoar, que alguém te trair, por causa do amor de Cristo, por causa desse amor com que você foi amado, perdoado, atraído, justificado em Cristo Jesus, então por causa desse amor, então ame, perdoe, ande a segunda milha, deixa levar a sua capa, não resista ao mal, não pague o mal com mal, mas pague o mal com bem. Porque ele diz, pois assim, né, verdadeiramente, vocês serão filhos. Deixa eu achar aqui onde ele diz, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, nunca, João vai dizer na sua primeira carta lá, nunca viu a Deus, não conhece a Deus. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama o irmão, a quem vê. Ninguém, ele é mentiroso. Quem diz que ama a Deus e não ama o irmão é mentiroso. Mas o nosso amor ao nosso irmão tem que ser com esse amor de Cristo. Ele nos atraiu no seu corpo. E o que mais que ele fez por mim, por você? Morreu. Ele me amou tanto, ele te amou tanto que ele se entregou à morte. Ele morreu por mim e por você. Oh, irmãos, como precisamos ser como esse grão de trigo. Como precisamos cada dia, né, cair joelhos no chão, cair por terra, como mortos para nós mesmos. O texto diz, né, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, então ele dá fruto, muito fruto. O amor de Cristo, irmãos, em mim e em você, ele deve nos levar cada dia a essa mortificação, como o apóstolo Paulo vai dizer lá na sua carta aos Coríntios, levando por toda parte o morrer de Jesus no meu corpo, para que a vida de Cristo, em toda parte o morrer de Cristo no meu corpo, para que a vida de Cristo se manifeste em nós.
O amor de Cristo, irmãos, ele tem esse poder de matar em nós o nosso ego, o nosso eu, nossa vaidade, nosso orgulho. Isso não é obra de homem, isso não é porque o pastor fala que você vai fazer. Isso é obra do Espírito Santo, na minha vida e na sua vida, pela palavra. A palavra é como o martelo que esmiuça a pedra. Nosso coração é de pedra e Deus diz, eu vou trocar esse seu coração de pedra. Vou dar um novo coração. É um coração de carne, um coração quebrantado. Por isso ele diz, coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Mas aquele que é soberbo, Deus resiste. Deus resiste. Então Deus nos amou, Jesus nos amou, morrendo por nós e ressuscitando dos mortos para nos dar uma nova vida. Quando nós, irmãos, tomamos essa decisão de amar com o amor de Cristo o nosso próximo, o nosso irmão, por mais que talvez a gente esteja morrendo, pode ser fisicamente, talvez moralmente, mas vai haver ressurreição. Vai haver ressurreição. Assim como Cristo morreu e Deus o ressuscitou, se nós por amor a Cristo, estivermos amando o nosso irmão, morrendo cada dia para nós mesmos, irmãos, vai haver ressurreição. A vida de Cristo vai se manifestar. E aí então, irmãos, vai se cumprir essa palavra de Jesus. Todos conhecerão que sois meus discípulos. Se, ele termina dizendo, se tiverdes amor. Né? João 3 aqui, deixa eu voltar a ler aqui, finalzinho. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se, ele diz aqui, se vos amardes uns aos outros. Então há uma condição aqui. Se você amar o seu próximo como Cristo amou, talvez você vai começar a ter as marcas de Cristo. Paulo diz, eu não me envergonho de Cristo, trago no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas do amor de Cristo, as marcas do meu amor pela igreja. Por isso, eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que ele é o poder de Deus, e não me envergonho pelos sofrimentos, pelas prisões, né, pelas chibatadas que levou, os naufrágios, os desprezos dos irmãos, nada disso, eu não me envergonho. Porque eu estava fazendo isso, não era por mim, mas era Cristo que estava agindo em mim. Cristo estava agindo em mim. E ele diz, eu não me envergonho. Não me envergonho. E é isso que Paulo vai, sobre esse amor de Cristo que Paulo então vai escrever para Filemão. Filemão tinha um problema, irmãos, com Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemão. E por algum motivo, Onésimo fugiu de Filemão. E pelos caminhos do Senhor foi levado até o apóstolo Paulo, quando Paulo estava lá na prisão em Roma. E ali ele teve esse conhecimento de Jesus Cristo. Foi liberto dos pecados, mas ainda era um escravo fugitivo.
E quando Paulo diz manda que Onésimo voltasse lá para Filemão, na verdade Paulo estava aqui, era uma figura do próprio Cristo. Paulo envia Onésimo e Paulo ali intercede por Onésimo diante de Filemão. E ali, então, Paulo descreve, vai trazer à memória de Filemão o que o amor de Cristo opera nas nossas vidas. E Paulo precisava tratar isso com Filemão, para que quando Onésimo chegasse ali, porque a consequência de um escravo fugitivo é que quando ele voltasse, é que ele sofresse a pena, que ele sofresse a correção, fosse preso. E Paulo então escreve agora para Filemão dizendo: olha, eu estou te enviando Onésimo, mas agora eu quero te dizer uma coisa. Onésimo saiu daí como um escravo, mas agora ele está voltando como um irmão. Ele está voltando como um irmão. E é necessário que você o trate desta forma, não mais como um escravo. E é maravilhoso, irmãos, quando a gente vai meditando ali nessa carta de Filemão, tem muitos ensinamentos preciosos para nós. Mas nós não vamos entrar hoje. Semana que vem a gente dá continuidade. Hoje eu quero ficar só com essa parte, dessas palavras ali de Jesus sobre o amor. E depois nós vamos ver as marcas do amor de Cristo, que o apóstolo Paulo ali disse que deve haver naqueles que são discípulos de Jesus. Jesus disse: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Se amardes. Não é fácil amar, irmãos, como Cristo amou. Para amar como Cristo amou, é somente no poder do Espírito Santo. É somente crendo naquelas palavras que Jesus disse: se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a cruz. E então me siga. Jesus nos convida para seguir os seus passos. E seguir os passos de Jesus, irmãos, trazem muitas marcas na nossa vida. Tenho já 25 anos de ministério. Tenho muitas marcas. Marcas que, em alguns momentos da nossa vida, às vezes, a nossa mente, nosso coração, que é enganoso, ele nos quer levar a regredir, voltar para trás, abandonar tudo. Porque são marcas que muitas vezes ferem. Mas também tem muitas marcas que mostram e revelam a grandeza do amor, do perdão de Deus em nosso favor. E essas marcas desse amor de Cristo são muito maiores, são muito mais abundantes do que aquelas marcas das feridas, das dores, das ofensas, das traições, das acusações, dos desprezos. Porque o amor de Cristo, a Bíblia diz que cobre uma multidão de pecados. É o amor de Cristo, Ele cobre, Ele esconde o pecado. Não é o meu, é o do outro. Cobre aquele pecado com amor, para que aquela vida possa, então, ser constrangida também, se render a esse amor. Que Deus, irmãos, cada dia derrame do seu amor nos nossos corações. Amém? Glória a Deus.